Sabia que a Amazônia é a maior floresta do mundo? Ela ocupa incríveis 5.300.000 km². A segunda maior, a Floresta do Congo, já fica bem atrás, com 1.700.000 km². Agora imagine terraformar o Saara, o maior deserto quente do planeta. Ele tem impressionantes 9.200.000 km². Maior do que a Amazônia e o Congo juntos. Para você ter uma ideia, se o Saara fosse um país, seria o quinto maior do mundo, quase do tamanho dos Estados Unidos, da China ou do Canadá. Mas aí vai uma pergunta. O que seria melhor, 9 milhões de quilômetros quadrados de areia ou de floresta? Parece uma escolha fácil, mas não é tão simples assim. Um exemplo interessante de terraformação aconteceu no deserto de Gobi, na China. Esse é o sexto maior deserto do mundo, com 1.300.000 km², e ele estava crescendo rápido. Avançava 3.600 km² por ano, destruindo pastos, fazendas e até forçando aldeias inteiras a se mudarem. Isso gerava um prejuízo de quase 50 bilhões de dólares por ano para a China. A solução? A Grande Muralha Verde. Uma barreira gigantesca de florestas artificiais criada para impedir o avanço do deserto. O projeto começou em 1978 e só deve ser concluído em 2050. Quando estiver pronto, terá impressionantes 4.500 quilômetros de extensão. E quais foram os resultados até agora? Em 2009, a China já havia plantado mais de 500.000 km² de florestas, uma área equivalente ao tamanho da Espanha. Essa é hoje a maior floresta artificial do mundo. Além disso, o deserto está encolhendo cerca de 2.000 km² por ano, e as árvores estão ajudando a reduzir o dióxido de carbono na região. Mas o projeto não é perfeito. Algumas críticas apontam que as árvores podem estar esgotando as reservas de água subterrâneas da região. Além disso, a falta de diversidade nas espécies plantadas deixa as florestas vulneráveis a pragas e doenças, como aconteceu no ano 2000, quando 1 bilhão de árvores morreram em Ningxia. Outro problema é o prazo. 2050 pode não ser suficiente. Para ter uma ideia, se usarmos o mesmo ritmo da China para terraformar o Saara, levaria cerca de 4.600 anos. Na África, um projeto parecido está acontecendo na região do Sahel, que separa o deserto do Saara da savana. O Grande Muralha Verde do Sahel começou em 2007 e pretende plantar árvores em 1 bilhão de quilômetros quadrados até 2030. Mas até 2023, só 18% do projeto foi concluído. Promessas não cumpridas, atrasos e falta de organização estão atrasando tudo. E como os países do Sahel dependem de ajuda externa, como da União Europeia e da União Africana, o prazo de 2030 parece cada vez mais distante. Se um projeto menor já enfrenta tantos desafios, imagine tentar transformar o Saara, que é 9 vezes maior. Antes de desanimar, que tal olhar a ideia de terraformar o Saara com mais atenção? Primeiro, vale lembrar que o termo certo seria florestar, já que o objetivo aqui não é transformar o deserto em uma paisagem lunar, mas cobri-lo com uma vegetação vibrante e cheia de vida. Parece complicado, né? Afinal, a pergunta que logo vem à mente é: de onde viria tanta água? Uma solução possível seria a dessalinização, uma tecnologia que tem avançado a passos largos. Mas, por enquanto, vamos deixar essa questão para depois e focar em algo tão fascinante quanto as árvores. Sim, árvores, mas não qualquer tipo. Precisamos escolher espécies que se adaptem ao clima subtropical, que cresçam rápido, que tenham folhas perenes e, melhor ainda, que sejam úteis para a economia. E uma das melhores opções, o eucalipto. Ele cresce rapidinho, é perfeito para a produção de madeira, papel e até óleos essenciais. E acredite, ele se adapta incrivelmente bem ao clima seco do Saara. Outros bons candidatos incluem o pinheiro e as acácias mangium e auriculiformes. Agora, prepare-se para algo impressionante. Em 1 quilômetro quadrado, seria possível plantar cerca de 100.000 árvores. Imagine isso multiplicado pelo tamanho do Saara. No final, o deserto poderia abrigar nada menos que 920 bilhões de árvores. Incrível, não é? Mas aí vem a pergunta mais desafiadora. Como irrigar uma área tão gigantesca? Esse é o grande obstáculo.
Para manter um bosque desse tamanho, seria necessário cerca de 470 milímetros de água por ano, ou seja, nada menos que 4,3 trilhões de metros cúbicos de água. E onde encontrar toda essa água? Bem, a solução pode estar no maior aquífero subterrâneo do mundo, o sistema aquífero de Núbia, que está localizado sob o Saara. Com 2,5 milhões de quilômetros cúbicos de água e 150 mil quilômetros cúbicos disponíveis para uso, esse aquífero poderia abastecer nosso bosque durante os primeiros 35 anos. Parece uma solução, certo? Mas aqui está o grande porém. Essa água não é renovável. Depois de 35 anos, o aquífero ficaria completamente seco, e a região precisaria encontrar outra fonte. É aqui que a dessalinização entra em cena novamente. Atualmente, a dessalinização de 1 metro cúbico de água consome cerca de 3 kW de energia, o que é muito mais eficiente do que nos anos 70, quando eram necessários de 20 a 30 kW para dessalinizar a mesma quantidade de água. Um grande avanço, sem dúvida. Mas ainda tem um desafio extra. O Saara tem uma elevação média de 450 metros. Isso significa que, para bombear toda essa água até lá, seriam necessários mais 2,5 kW de energia por metro cúbico, totalizando 5,5 kW para cada metro cúbico de água. Pois é, não será simples. Mas a questão é impossível? Não, ainda não. A solução está ao nosso alcance, se conseguirmos reunir o conhecimento e os recursos para dar esse passo audacioso. E de onde viria tanta energia para irrigar o Saara? A resposta está bem ali, no Sol. A energia solar abundante na região seria a melhor opção. Para produzir os 4 trilhões e 300 bilhões de metros cúbicos de água necessários, seria preciso gerar cerca de 23.600 terawatt-hora de energia. Ao custo de 10 centavos por quilowatt-hora, só a água custaria 2 trilhões e 365 bilhões de dólares. E isso sem contar a infraestrutura, que aumentaria ainda mais os gastos, provavelmente para trilhões de dólares adicionais. Um projeto tão caro seria impossível de financiar pelos países africanos que compartilham o Saara. Eles dependeriam fortemente de ajuda estrangeira. Agora, suponhamos que o projeto fosse realizado. O que mudaria? No nível local, o impacto seria enorme. A umidade do solo aumentaria, resfriando a área por evaporação e formando nuvens que trariam mais chuvas. Isso ajudaria a reduzir os custos de irrigação, especialmente nos meses mais secos, de maio a outubro. Porém, esse efeito seria local. Ele redistribuiria o calor na atmosfera, mas não reduziria as temperaturas globais. Além disso, há um impacto no albedo. Transformar o Saara de uma superfície clara e refletiva para uma floresta escura faria com que menos radiação fosse refletida de volta para o espaço, o que poderia aquecer o planeta. Por outro lado, as nuvens criadas poderiam compensar parte desse efeito. Estudos sugerem que reflorestar o Saara poderia aumentar a temperatura global em até 0,12 graus Celsius até o ano 2100. Mas esses cálculos não consideraram o impacto positivo das nuvens. Por outro lado, as árvores plantadas poderiam capturar entre 6 e 12 gigatoneladas de CO2 por ano durante 100 anos. Isso equivale de 16 a 33% das emissões globais anuais, um grande passo para combater as mudanças climáticas. Agora, um ponto negativo importante. O Saara tem um papel crucial na fertilização da Amazônia. Os ventos levam a areia do deserto até a floresta, fornecendo minerais essenciais para as plantas. Sem o Saara, esse fluxo de nutrientes desapareceria, prejudicando tanto as plantas quanto os animais que dependem delas, tanto na terra quanto na água. Além disso, um projeto tão gigantesco enfrentaria muitos imprevistos, alguns ainda desconhecidos. Mexer em sistemas naturais tão complexos pode trazer consequências inesperadas, que precisam ser analisadas com muito cuidado. Curiosamente, o Saara já foi verde no passado, há cerca de 5.000 anos, durante o período úmido da África. Então, tecnicamente, transformar o deserto seria como restaurar o que ele já foi um dia. E se o Saara simplesmente não quiser ser verde? Transformar o deserto teria impactos gigantescos, não só no clima, mas também nas culturas, economias e até na geopolítica de toda a região. Não seria apenas uma questão de capturar carbono ou aumentar a biodiversidade. Seria reescrever a história de um continente, iniciando um capítulo completamente novo. Mas talvez o maior desafio não seja transformar o Saara em floresta,
e sim aprender a admirar e preservar a beleza selvagem e indomável do nosso planeta exatamente como ele é. E você? Acha que é uma boa ideia reflorestar o deserto do Saara? Deixe sua resposta nos comentários e inscreva-se para mais vídeos como este.